Hoje eu vou te apresentar dois livros, e é simplesmente os dois melhores livros que eu já li na minha vida. Foi livros que transformou a minha mente de escasso para uma mente próspera. Foi livros que transformou a minha mente de um procrastinador para um realizador. Para vocês que não sabem, a mente que controla nós e nós que controlamos a nossa mente. Então, se a gente dominar a nossa mente, resultados bons virão. Eu sou o Samuel Soares e agora é hora de café e negócios. O primeiro livro que eu vou apresentar para vocês, nada mais, nada menos que este aqui. Quem Aprende Enriquece. Eu acredito que você já deve ter lido, conhece, ou apenas deve ter ouvido falar. Porém, esse livro aqui, ele traz mensagens valiosas, lições valiosas, ricas em informação. Eu vou dizer as três de forma resumida para você entender como que funciona o livro, para você que nunca leu. Para você que já leu, vai ter o conhecimento total, porque você já sabe como que funciona e do que se trata. Vamos lá. Tem três lições desse livro e eu vou falar aqui para você. A primeira é definição de objetivo, a segunda é mastermind e a terceira é fazer um esforço extra. A gente vai começar pela primeira lição para você entender do que ele fala. Na primeira lição, que se chama definição de objetivo, ele vai te ensinar a definir um objetivo, realmente definir um objetivo. Vai ensinar você, do passo a passo, como que você faz a definição do seu objetivo com clareza, definição do seu objetivo com propósito e com compromisso. Não somente te ensinar, mas ele retrata que a definição de objetivo é o ponto de partida, é o ponto principal, onde quem faz e quem fala, onde quem entende a teoria e quem aplica na prática. É o ponto de partida para você fazer grandes realizações. E por isso que é a primeira lição, né? Porque sem um objetivo definido você não sabe para onde vai, você não sabe o que precisa fazer, você nem sequer sabe o que tem que fazer e como fazer. Então, a primeira lição é a definição de objetivo. Eu já fui uma pessoa que eu não tinha meu objetivo definido. Na verdade, não sabia nem o que eu queria, né? Mas antes de ler esse livro aqui, eu decidi um objetivo. Porém, depois que eu li, depois que eu conheci esse livro e eu li, eu apliquei duas, três vezes mais e eu tive duas vezes mais resultados e em menos tempo do que eu levei fazendo da minha forma, do meu jeito. Por isso que o conhecimento ele é importante, que quando você tem um conhecimento, a realização ela se torna mais rápida, o processo se torna um pouco mais rápido. Não que é de uma hora para outra, mas em compensação é mais rápido do que quando você não tem nenhum conhecimento, nenhuma estrutura. A segunda lição é o mastermind. Para mim é o mais importante, porque o mastermind ele fala de você conectar sua mente com uma mente com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com definição de objetivo. Pessoas que querem crescer, pessoas que querem vencer, que sabem o que querem da vida e têm definição, claro, que sabem exatamente o que precisa e quando precisa. Eu fui uma pessoa que já tive relacionamentos com pessoas que não tinham a mesma mente que eu. Amizades, diversos pensamentos de pessoas que não eram alinhadas com o meu. Fez com que eu não tivesse minha definição de objetivo. Fez com que eu, na verdade, caminhassem praticamente alinhados a elas. E já era assim, né? Por isso que eu tinha esse tipo de amizade. Porém, também antes de eu ler esse livro, eu não conhecia o Mastermind, mas eu decidi, né, de me afastar dessas pessoas. Eu decidi seguir um caminho diferente porque eu queria mudança. E eu não lia livros, não tinha o hábito de ler. Foi depois de toda essa transformação, por vontade minha, né, de querer aprender. Peguei esse livro, eu li e eu gostei muito. Já faz 2 anos que eu li esse livro aqui, inclusive a capa dele como que tá. Tá bem zoado, né, pessoal? 2 anos que eu tenho esse livro, porém ele ainda tá conservado, tá? As folhas estão bem novas, só a capa que zoou um pouco. Porém, ele ainda continua sendo meu. Estudo ele praticamente todos os dias, inclusive hoje eu estava lendo para poder me dar algumas ideias. E o Mastermind é a lição mais importante. Ele ensina você a importância de conectar sua mente com mente que tem propósito, que tem definição de objetivo. A terceira lição, que também não pode ser colocada como importante ou não importante, mas que ela é eficaz e essencial, é fazer o esforço extra. O esforço extra, o nome já diz, é fazer mais do que aquilo que você é pago para fazer. E sem esperar recompensa. Para mim, quando eu li, eu vou ser bem sincero, eu achei isso daí uma perca de tempo. Como assim? Pô, vou fazer algo sem esperar algo, alguma coisa? Eu vou trabalhar mais que os outros e receber menos? Eu vou dar o meu melhor para não ter reconhecimento? Porém, tem uma coisa que eu aprendi
depois de aplicar. Eu aprendi que quando eu apliquei na prática, a lição foi a seguinte: você pode não ter a recompensa imediata, mas uma hora ou outra ela vem. Eu tive que fazer um corte rápido aqui porque teve alguns barulhos ali para poder não atrapalhar o vídeo. Eu cortei. Até me perdi um pouco do assunto, mas eu vou tentar retomar. Eu lembro que eu tinha parado na parte de que é importante você fazer, aplicar na prática o esforço extra, porque a recompensa pode não ser agora, no imediato, mas com algum tempo ela vai vir. E pode não ser no mesmo ambiente, porém, em algum ambiente ela vai vir. E o porquê que eu falo isso? Porque a gente precisa trabalhar com a nossa mente com fé, que inclusive é o segundo livro que eu vou te apresentar, que trabalha somente com a mentalidade. A fé, de trabalhar com a fé, com a certeza que vamos ter. Pode não ser aqui, mas eu tenho a fé de que eu vou conseguir. Então, quando a gente trabalha com esse propósito, quando a gente acredita em Deus e aplica tudo que a gente realmente tem que aplicar, que a gente busca conhecimento, os resultados vêm. E agora a gente vai entrar no segundo livro. E esse livro ele é muito importante, eu vou dizer que ele é mais importante do que esse daqui, tá? Porque é realmente só sobre mentalidade. Porém, eu não vou comparar um com o outro, porque eles são importantes para mim, os dois são importantes. Porém, se for falar sobre questão de evolução mental, é o segundo livro que eu vou apresentar aqui para vocês. Já deixei separado, A Ciência de Ficar Rico. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro muito bom, extraordinário, magnífico. Esse livro aqui ele é muito bom porque ele já retrata aqui, inclusive ele é da coleção, não sei se vocês conseguem ver, coleção Segredos da Mente Milionária. Eu vou ler uma parte aqui que ele diz, ele cita até Napoleão Hill, né? E aqui tem ensinamentos praticamente parecidos com o antigo livro, mas ele retrata mais sobre a mentalidade. E o primeiro capítulo desse livro já vem falando o direito de ser rico. Todos nós temos o direito de ser rico. Todos nós temos a oportunidade, tem o suficiente para todo mundo. É isso que esse livro fala. O suficiente para todos. Então, quando a gente trabalha com a mente, com propósito, com objetivo definido, com propósito, com fé, a gente acredita que tem o suficiente para todos. No mundo, tem dinheiro suficiente para todo mundo. A gente precisa acreditar que nós vamos receber. No mundo, tem comida para todos. A gente precisa acreditar que nós vamos receber. O que acontece? Eu não vou entrar em contexto de alguns países vivem na miséria e outros não, porque que já sairia do assunto. Porque o assunto é a gente acreditar, é a nossa mentalidade. E por que eu falo isso? Porque quando eu apliquei, quando eu realmente comecei a pensar naquilo que eu queria, eu trabalhei com fé, eu conquistei. Vocês que são aqui do YouTube, eu tô postando vídeos novos aqui, tô começando aqui no YouTube, vocês não acompanham a minha evolução. Porém, eu vou postar para vocês, tá? Eu vou falar sobre o meu estúdio. Por que sobre o meu estúdio? Porque foi o ponto de partida onde me fez realmente querer progredir. Eu tive diversas outras conquistas na minha vida, diversas coisas, porém, o ponto de partida, eu tinha ali em torno de uns 15, 16 anos, hoje eu tô com 22, mas foi o ponto de partida onde eu quisesse realmente trabalhar para conquistar. Foi o estúdio. Eu estudava e acho que é gabinete que fala, é gabinete que fala, né? O nome daquilo ali, gabinete, não sei o nome, esqueci, deu um branco. Falar gabinete da cozinha ali, o balcão, onde fica no armário. Era ali, na antiga casa que eu tinha, era ali. Eu estudava ali em cima, entendeu? Ali na cozinha, colocar um banco, eu estudava ali em cima. Era uma casa um pouco apertada, não tinha nem visita, então nem atrapalhava. E ficava ali. Eu me senti orgulhoso. Já fui zoado, falaram mal de mim, falaram que estudar não ia me levar pra frente e que eu ia continuar aquela que tava passando vergonha. Eu fiquei desanimado, vou dizer a verdade. Porém, era meu objetivo conquistar mais. Aí depois eu trabalhei mais, né? Consegui meu outro estúdio. Ali também fui desmerecido, não tinha computador, não tinha nada. Eu vou tentar colocar pra vocês aí a imagem na tela pra vocês entenderem do que eu tô falando. E hoje eu tenho esse estúdio. Pela definição de objetivo, por acreditar que eu ia ter, eu consegui. Mas por que eu falo do estúdio? Porque é exatamente isso que eu queria. Gravar conteúdo pra vocês, ensinar o que eu aprendi, mostrar meus resultados não para querer causar inveja nem nada, mas para mostrar para vocês que é possível. E não é resultado que você vai olhar assim e falar, cara, é só milionário que consegue, não. Eu vou te mostrar o porquê que todos conseguem, tá? É só aplicar de forma correta. Não vou esticar muito o vídeo, vou ficando por aqui. Foi mais para falar sobre esses dois livros aqui. É um livro excelente, recomendo que vocês leiam. Se vocês não conseguirem baixar em PDF, eu vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários, o link dos dois livros. Tá com preço incrível, tá bom? Caso vocês queiram aí. E é o livro oficial, é o livro da onde eu comprei.
eu vou deixar disponível aí para vocês. Se gostou do canal, gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, participa da nossa comunidade, participa do nosso canal, porque você vai crescer junto comigo. Aqui eu vou te passar conteúdo valiosíssimas, lições completas, não lições superficiais, supérfluas, onde só vou te passar o simples e não vou te mostrar o caminho. Não, aqui eu tô para te ensinar de verdade, desde finanças, investimentos e mentalidade. Hoje foi um vídeo de mentalidade. Eu espero ter ajudado com vocês com a recomendação desses dois livros que são extremamente importantes. Se você estiver vivendo uma vida um pouco difícil, ou muito difícil, saiba que começa pela mente, tá? É a nossa mentalidade que transforma. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Vou deixar aqui para vocês o link aí embaixo. Comprem ou baixem PDF que deve ter na internet. E eu vou ficando por aqui e até mais, até o próximo vídeo.